A gente volta a falar agora sobre a possibilidade de um acordo entre governo federal e estados na questão do ICMS sobre combustíveis. Mas agora com um entrevistado, com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Vitor. Um prazer falar com todos vocês. Governador, a gente já abriu a edição de hoje trazendo algumas informações a respeito da reunião que o relator desse projeto de lei que tenta fixar a alíquota, criar um teto para o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, o senador Fernando Bezerra, da reunião que ele teve com lideranças estaduais para tentar se chegar a um acordo. O senhor, como está diretamente envolvido com isso, quais suas impressões sobre a possibilidade de se chegar a um acordo sem que haja uma compensação financeira da União, chamado gatilho, que está sendo muito criticado pelo presidente Jair Bolsonaro? Olha, Lívia, primeiro assim a gente tem que colocar alguns pingos, fazer algumas colocações que eu reputo muito importantes nesse momento. Então, eu como governador aqui do estado de Mato Grosso, eu estou muito à cavalheira para discutir esse assunto. Primeiro, a redução do ICMS de energia e telecomunicações, que no meu estado era telecomunicações 30% e energia 27%, este ano, a partir de janeiro, nós já reduzimos para 17%. Então, nós já fizemos aquilo que o Congresso está tentando fazer de última hora, de afogadilho, sem estudo, né, sem o impacto e sem como minimizar isso nos impactos que vai causar nas receitas públicas dos estados brasileiros e dos municípios brasileiros. Então nós fizemos isso depois de 8 meses de estudo, depois de fazer uma profunda modificação em receita e despesa e a gente poder realmente fazer aquilo que o Congresso está se propondo agora a fazer aí a toque de caixa de uma semana para outra. Nos combustíveis, né, nós já temos aqui, né, o menor ICMS da gasolina, que é 23%. O etanol no Mato Grosso, Lívia e Victor, ele é 12,5% ICMS. Então nós estamos entre os mais baratos do Brasil, então eu posso neste momento falar com muita tranquilidade que o que o Congresso está fazendo, tá, é uma medida que ela tem o seu mérito, porque reduzir imposto, todos nós brasileiros concordamos com isso, mas isso tem que ser feito de maneira correta, como manda a Constituição, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, e não na correria para tentar agradar A ou B ou C para tentar resolver um problema dos combustíveis, quando nós sabemos que o grande responsável por isso é a própria Petrobras com a sua política de preço, né? Porque nós congelamos o ICMS através do PMPF lá em novembro do ano passado e de lá para cá, né, tudo continuou subindo, diesel subindo, gasolina subindo, então aquela tese de que a culpa era dos governadores caiu por terra e até agora o nosso presidente está de parabéns, ele realmente reconheceu que está errado, que a política está errada, já caiu o presidente, já caiu o ministro, né, e o preço, se não mudar muita coisa na Petrobras, vai continuar acontecendo. Fico feliz, o ministro está tentando fazer uma conciliação, eu espero que o Congresso Nacional tenha um pouco mais de juízo e responsabilidade, né, para fazer as coisas. Embora o nosso impacto aqui é muito pequeno, mas eu acho que está errado a forma como se está se fazendo isso. Vamos tentar um acordo para minimizar aí, né, essa confusão que se criou com essa aprovação de maneira muito assodada, muito rápida, sem os devidos cuidados que tem que ter quando se fala em orçamento e mudança orçamentária. Pois é, na prática, então, governador, o senhor diria que para o consumidor, independentemente de quem vai pagar a conta, de para quem ficaria esse prejuízo, esse eventual prejuízo que os estados teriam na queda de arrecadação, se seriam os próprios estados que bancariam isso, se a conta ficaria para a União, independentemente disso, o senhor diria que na prática, mesmo que aprovada essa proposta, o impacto para o consumidor, o valor na bomba, teria um reflexo muito pequeno, é isso? Olha, Vitor, eu acho que o reflexo para o consumidor vai ser muito pequeno. Essa medida não vai, se a Petrobras continuar, né, repassando os preços internacionais, continuar com a mesma política, olha o lucro que a Petrobras deu só no primeiro trimestre desse ano. Foram quase 44 bilhões, é muito dinheiro, né, lucro construído em cima, né, de uma crise momentânea. Se não é justo os estados ganhar mais ICMS, e eu não acho que é justo, agora, não é justo a Petrobras também dar lucro recorde. Dinheiro que vai para onde?
Uma parte disso vai para investidor estrangeiro, outra parte vai para investidor brasileiro e uma boa parte disso vai para o próprio governo federal. É justo isso? Não, não é justo, assim como também eu não acho que é justo o ICMS ficar sendo elevado nesse momento. Se nós não mudarmos as duas coisas, o consumidor vai continuar pagando a mesma coisa nesse país. Governador, vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa. Quem faz a pergunta agora é o Alfredo Scaff. Boa noite, governador. Governador, o senhor acabou de afirmar que o senhor baixou o ICM de Mato Grosso. Então, essa medida, ela não foi atropeladora pelo parlamento, em virtude de uma medida de emergência que nós estamos passando através de uma crise mundial. O senhor concorda que o ICM tem que ser baixado como uma medida de ajuste e colaboração de todos os governos estaduais. Agora, quando o senhor fala da culpa da Petrobras, o senhor então gostaria de ver a Petrobras privatizada totalmente? Porque, na verdade, ela é o acionista majoritário é a União, mas a União está sujeita às leis de mercado. E quando o senhor fala que o acionista ganhou dinheiro, ele está lá para isso mesmo. O que o senhor acha que deveria ser feito, então, com relação ao Estado, ao governo federal, que é o acionista majoritário? Como é que ele deveria direcionar esse lucro recorde da Petrobras? Porque o acionista, ele não pode querer outra coisa a não ser o lucro, porque ele é um investidor. Então, duas perguntas. O ICM está correto de 17%? E o que o senhor acha, o que o senhor faria como presidente da Petrobras nesse lucro recorde que a empresa teve? Alfredo, primeiro nós fizemos a mudança ano passado do ICMS, não dos combustíveis. Tá? Do combustível aqui no estado de Mato Grosso, o álcool é 12,5%. E por que o álcool é 12,5% no meu estado, Alfredo? Porque eu produzo milho, tá? O milho é uma cadeia longa, todo o milho é feito dentro do estado de Mato Grosso, né? As máquinas são feitas dentro do Brasil, os trabalhadores, os impostos locais. Então é uma cadeia muito longa, diferente da cadeia do petróleo. Boa parte dela, né, não é dentro do nosso país. Então, né, olha o que foi feito esse ano. Reduziu-se o uso do biodiesel, que devia estar em 15%, 14%, 15%, reduziu para 10%. E agora o Brasil corre o risco de faltar óleo diesel. Então, tem alguma coisa errada nessa condução. Eu acho que a Petrobras tem que dar contribuição, sim. Por que nesse momento nós podemos cortar o ICMS? E quando você corta essa arrecadação, todo mundo já sabe que vai cortar dinheiro da educação, vai cortar dinheiro, né, da saúde, porque uma boa parte disso vai para o Fundeb, que vai para a educação, que vai para a saúde, das receitas dos estados, que vão para os municípios brasileiros. Então, nós podemos dar o nosso sacrifício e a Petrobras não pode. O governo federal tem que pegar, então, uma parte desse dinheiro, se não todo desse lucro, para aliviar o cidadão ou minimizar esse impacto, principalmente na educação e na saúde, porque esse dinheiro vai deixar de entrar em muitos estados, na grande maioria deles, e isso vai fazer falta para os importantes serviços que são prestados. Então, acho que a Petrobras pode sim também sofrer algum tipo de impacto neste momento que todo mundo tem que dar a sua parte de contribuição. Se nós vamos dar a nossa, por que a Petrobras não pode dar? Por que o governo não pode pegar uma parte dos seus dividendos, ou todo eles, para diminuir esse preço, ou até para diminuir esse impacto dessa perda de arrecadação, principalmente na educação e na saúde? Governador, mais uma pergunta agora é do Ricardo Salles. Mauro, boa noite, prazer em vê-lo. Essa discussão toda de estados perderem, governo perder, no fundo o dinheiro é do contribuinte, né? O estado, seja o governo federal ou os próprios estados, enquanto entes federativos, eles são meros executores do dinheiro que é do contribuinte. O imposto sai do contribuinte, vem para o ente público e, consequentemente, volta através de políticas públicas. Nesse momento, em que pese a importância dos recursos para o Fundeb, para a saúde e tudo mais, nós temos uma situação que chegou com repasses bilionários do governo federal para os estados, para a saúde, e muitos estados fizeram caixa, pagaram folha de pagamento, como foi o caso do Rio Grande do Sul, quer dizer, usaram o dinheiro da pandemia para diversas formas, inclusive para entesourar. E também, por outro lado, só no ICMS de combustíveis, foi o dado da FGV, de janeiro a março desse ano, 32 bilhões a mais para os estados em arrecadação. Ou seja, para um sacrifício transitório, para além dessa discussão dos dividendos, que eu acho que você tem razão,
Mas para além dessa discussão dos dividendos, os estados não podem fazer esse sacrifício momentâneo e ajudar o brasileiro, né, o contribuinte, que é o dono do dinheiro dos estados. O estado não é dono do dinheiro, o dono do dinheiro é o contribuinte. Os estados não podem fazer esse sacrifício agora? Ricardo, primeiro eu quero concordar muito com você, porque no Brasil a gente escuta há muito tempo umas coisas assim de erros gravíssimos, né? E muita gente diz que assim, olha, o Estado tem muito dinheiro, a União tem muito dinheiro. Não existe dinheiro do Estado. O Estado brasileiro, seja a União, seja o governo estadual ou municipal, não produz nada. Nós vivemos do quê? De tomar dinheiro do contribuinte, né, do cidadão, das empresas, através dos impostos, para prestar serviço. Então existe verdadeiramente, como você disse, o dinheiro do cidadão. Porém, com esse dinheiro, você assume alguns compromissos. Nós assumimos compromissos aqui. E para reduzir esses compromissos, tem que ter um planejamento. E olha, Ricardo, que eu estou falando aqui, advogando uma tese que a mim, ao Estado de Mato Grosso, vai afetar muito pouco. Porque a minha redução que nós fizemos aqui na energia e nas telecomunicações, eu até brinquei um dia desse, o Lira está copiando aquilo que Mato Grosso fez. Que nós reduzimos aqui, era 30% o ICMS de telecomunicações, que era muito dinheiro que eu tomava do cidadão. Baixei para 17%, baixamos na energia. Agora, eu fiquei 8 meses estudando isso aqui, me preparando de um ano para o outro. Isso estava previsto na minha lei orçamentária. Eu cortei despesa para que isso pudesse acontecer. Eu planejei os meus investimentos para que isso pudesse acontecer. Agora, imagina, né, de um mês para o outro, você ter uma perda substancial da sua arrecadação. Isso vai causar grandes problemas para muitos estados brasileiros e garanto que não é o caso de Mato Grosso. Então eu concordo sim, todos nós temos que dar algum tipo de contribuição, sempre falei isso. Concordo, eu até propus para os governadores lá em outubro, novembro do ano passado. Gente, vamos congelar esse ICMS aí por um ano pelo menos, que essa crise não vai passar, como infelizmente não passou. Então, não quiseram, aumentou o tamanho da confusão e aí vem um congresso, né? Eu acho que essa forma de resolver de forma acelerada também não está certo. Mas existe um mérito aí, né? Por isso que eu disse inicialmente, reduzir imposto sempre é simpático, sempre é bem-vindo, sempre é necessário. Mas nós temos que ter uma agenda de responsabilidade, né? Existe a lei de responsabilidade fiscal, como é que fica? Ué, você pode dar incentivo em ano eleitoral? Como é que fica isso? Se criando um incentivo aí, né, para o cidadão, para o consumidor, teoricamente a lei eleitoral proíbe isso. Então, essa coisa que às vezes me deixa um pouco desconfortável, por isso que eu sempre me posiciono dessa forma. Mas eu concordo com você, nós temos sim que dar contribuição e não jogar todo o peso nas costas do cidadão brasileiro. Pois bem, acabamos de ouvir o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, obrigada pela entrevista. Boa noite. Obrigado a você, Lívia, obrigado, Vitor, obrigado a todos que nos acompanharam pela Jovem Pan.